Hoje eu vou falar sobre os homossexuais. Foi um tema de vídeo sugerido aqui no canal. Bom, nos anos 80, quando eu saí da minha casa por motivo de violência pela parte do meu pai e psicológica pela parte da minha mãe, por ser narcisista, eu já cansada daquilo tudo, daquela situação, eu saí da minha casa e fui para as ruas. Eu tinha 15 anos na época. E quando eu me deparei, então, na rua, eu fui acolhida, eu fui abraçada pelos homossexuais. Eu tive muitos amigos gays, tenho até hoje, mas naquela época que foi difícil para mim. Então foi muito importante os homossexuais, os gays. Eu tive muita aproximação direta com eles e eles me estenderam a mão. Eles me acolheram, me abraçaram com amor, com carinho e com respeito. Então, o que eu tenho para falar sobre os homossexuais. Tudo que eu passei naquela época, eu tinha 15 anos, uma adolescente jogada nas ruas. Então eu tinha tudo para me perder na vida, de todas as formas. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu devido aos meus amigos gays. Estavam sempre presentes na minha vida, me orientando para o bem, para o caminho do bem, pelas coisas corretas, certas, me orientando para um bom caminho. Então eu tive, nessa fase, com 15 anos, eu fiquei 2 anos na rua, e durante esse tempo eu tinha muito contato, a proximidade com os homossexuais. Então, a mim, só me acrescentou. Eu sou o que eu sou hoje graças a eles, aos conselhos, aos cuidados, às orientações, para que eu então trilhasse um bom caminho. Muitos dos meus amigos gays já não estão entre nós, mas eu ainda tenho amigos que estão ainda aqui no plano físico e eu tenho profundo respeito, admiração, carinho, amor. E eu tenho muita gratidão, porque foram eles que estavam do meu lado num momento difícil, delicado, complicado. Nunca me faltaram com respeito. Em algumas situações me protegeram. Então, o que eu tenho a falar sobre os homossexuais? Eu só tenho gratidão. Eu acho que a diversidade, ela está tão forte, tão presente. Hoje em dia é preciso saber aceitar, respeitar as diferenças. Eu acho que é muito importante para uma boa convivência. Eu acho que ninguém é obrigada a aceitar nada, mas devemos ter o respeito. Muitas das vezes, em situações difíceis nas nossas vidas, a ajuda sempre vem de pessoas que a gente nem imagina. Na época que eu vivi, que eu passei na rua, né, essa experiência por 2 anos, eu posso dizer para vocês que foram pessoas que me estenderam a mão, me ajudaram, que eu nunca esperei nada, eu nunca imaginava receber ajuda.
destas pessoas gays, trazendo em destaque também as prostitutas. Muitas das vezes foram elas que me deram um prato de comida. Então, para vocês verem que a ajuda vem de pessoas que a gente menos espera. E, sendo assim, eu acho que quando a gente se permite conhecer alguém, a gente se liberta de preconceito, a gente vê a vida de uma outra forma quando você se permite a aproximação das pessoas. Quando você tem um escudo na sua frente pela arrogância, pela ignorância, você se priva de buscar conhecimento, entendimento sobre as pessoas, sobre as coisas de uma forma geral. Eu devo muito aos homossexuais pela pessoa que eu sou hoje. Tudo que eu não tive dentro do laço familiar, eu tive nas ruas, nas companhias dos homossexuais. Então eu só tenho a agradecer por tudo que eu passei, tudo que eles passaram comigo naquela época, nos anos 80. Eu era uma adolescente. Vocês conseguem entender isso de uma forma bastante abrangente e clara? Uma adolescente com 15 anos vivendo nas ruas não é brincadeira, gente. E com certeza levaria a caminhos que talvez eu nem estivesse aqui hoje. Então eu devo a minha vida, a minha formação de caráter aos homossexuais. Durante o meu processo de experiência nas ruas, vivendo nas ruas, teve dois em especial que se destacaram. Eu consigo ver como anjos na minha vida que Deus colocou. Um era transformista, foi o que me aconselhava muito. O meu primeiro emprego eu devo a ele. Foi ele que me arrumou o primeiro emprego. Era transformista, trabalhava e o meu primeiro emprego foi através dele. Foi uma referência muito importante para a formação do meu caráter. Eu tenho muita gratidão, muito respeito, muito amor. Ele ainda está entre nós. Sempre que eu posso, sempre que possível, a gente está conversando, a gente tem contato. E eu já falei isso para ele. Eu já falei da importância que ele teve na minha vida, na formação do meu caráter, da pessoa que eu sou hoje. Então, eu devo muito a este homossexual, este transformista, que me sempre colocou no caminho do bem, no caminho das coisas corretas. Eu acho muito importante a gente sempre reconhecer o bem que alguém faz para nós. Então, sendo desta forma, por isso que eu gosto de enfatizar essa coisa da gratidão. Eu acho que quando você tem gratidão, você tem reconhecimento. Então, eu sou muito grata a este menino que, na época, cuidou e zelou
de mim nas ruas. Eu tenho muito, muito a agradecer. Eu devo muito. Tudo que eu sou, eu devo a este homossexual, né? Que foi muito importante para mim. Foi um anjo na minha vida. E é isso. Então, eu quero deixar o meu carinho, o meu amor e o meu respeito, deixando claro o meu reconhecimento de tudo que eu recebi naquela época, no qual eu era uma adolescente. E, Cleiton, se algum dia você assistir o meu vídeo, um beijo enorme no seu coração. Eu te amo muito, você sabe disso. E eu sempre vou ter essa lembrança de você no meu coração, na minha mente, na minha vida, de tantas coisas lindas, da pessoa maravilhosa que você é, do bom caráter que você me formou. Isso sempre vai estar na minha vida, no meu coração e nas minhas lembranças. Eu te amo muito. E o segundo homossexual, que foi muito importante também, me acompanhou muito durante também a minha trajetória nas ruas, que já não se encontra aqui entre nós. Ele já foi para o plano espiritual, mas também foi um outro anjo abençoado de luz que Deus trouxe na minha vida. Em muitos momentos, ele passava a noite comigo nas ruas, me protegendo da violência, me alimentando, me orientando, conversando, dando os bons conselhos. Então, eu também tenho muito a agradecer. E foi uma bênção ter esses dois rapazes em especial naquela época. Foram muito importantes para mim e continua sendo até hoje. Então, este outro rapaz, ele passava também muitas dificuldades comigo na rua. Ele passou a conviver comigo na rua. Eu dormia na rua, ele passou a dormir também comigo. Nós dormíamos em rodoviária, na ferroviária, nas praças. Então, ele me fez companhia, estando comigo nas ruas, dormindo nas ruas, passando fome, algumas vezes na rua junto comigo. E a gente passou assim muita coisa junto. Diferente do outro, que era transformista, tinha casa, então ele me recolhia na casa dele também. Então eu tenho também o mesmo reconhecimento e gratidão por ele, quanto pelo segundo também. E o segundo, ele era vocalista de uma banda, e as coisas então foi melhorando para ele em termos de shows. E com isso, então, a gente passou a ter uma vida com mais dignidade, digamos assim, né? Aí a gente já não ficava mais nas ruas. Sempre que possível, a gente passava a noite em hotéis. Ele me levava para os shows que ele fazia, então eu passei a acompanhá-lo depois de algum tempo, depois que ele passou a ser integrante desta banda. Aí a vida dele e a minha mudou, porque ele começou a me levar junto com ele para shows e a gente passou a ter uma vida mais digna, sem ter que ficar praticamente nas ruas. A gente ficava, mas era uma vez ou outra. Na maioria das vezes, graças a Deus, a gente tinha um teto, a gente conseguia, no caso ele, né?
conseguia pagar um quarto de hotel para a gente passar a noite. E então foi duas figuras assim, duas pessoas maravilhosas, dois anjos abençoados na minha vida, que estiveram comigo nesse trajeto que foi tão delicado, tão difícil e complicado, que foi morar nas ruas. Então, o que eu tenho para falar dos homossexuais? Eu só tenho que ter gratidão. Eu tenho respeito, gratidão e amor por todos, de uma forma geral, mas em especial aos homossexuais, porque foram eles que me abraçaram, me acolheram, me estenderam as mãos quando eu precisava, quando eu estava nas ruas. Então, eu tenho profundo respeito, profunda admiração, amor e carinho. Deixando claro que ninguém é menos que ninguém, e ninguém é mais que ninguém. Eu acho que hoje em dia as pessoas, por preconceito, por ignorância, acabam rotulando, colocando de uma forma pejorativa tudo e todos, que está muito errado. Eu acho que cada um de nós temos o nosso próprio valor. Eu sei que pessoas de bom caráter estão em todos os meios. O importante é a gente saber separar, não generalizar. Então, o que eu tenho para falar dos homossexuais é isso. Eu tive essas duas profundas experiências com esses dois rapazes que me tornaram na pessoa que eu sou hoje. E eu devo muito a eles. E aos outros também, né? Que sempre estavam por perto, de uma forma ou de outra, me acolhendo e me orientando para o caminho do bem. Então eu só tenho gratidão a dizer, né? Só gratidão, gratidão e gratidão. E vamos amar mais. Vamos aprender a ter respeito pelo próximo. As diferenças estão aí. Você não é obrigado a aceitar, mas você tem por obrigação respeitar. O respeito de um começa onde termina o do outro. Pense nisso. Beijo.